Pessoas lindas e simpáticas, boa tarde, boa noite. Tem alguém diferente deste perfil? Vamos fazer um teste. Pessoas feias e antipáticas. Oi. Alto amor e alto perdão. Por um momento, retrogrademos no tempo e nos vejamos em Jerusalém, em plena praça pública, diante de uma multidão, um fariseu, de maneira desafiadora, pergunta a Jesus: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Todos conhecemos esta passagem e a resposta do mestre, que recordo agora: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Até onde minha cultura me permite chegar, Jesus é, na história da humanidade, a primeira pessoa a referir-se de maneira clara e direta à autoestima ou ao auto amor, e apresenta o alto amor, a autoestima, como medida, como padrão, como paradigma, como referência para o halo amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Este como pode ser interpretado no sentido da qualidade e da quantidade. Não amar-se mais do que ao próximo, porque isto seria o triunfo do egoísmo. Estabelecer-se-ia uma injustiça, uma desigualdade. E amar a outrem mais do que pensa amar-se pode ser transferência, projeção de carência, de sombra ou de conflito interno. A lei, portanto, pede ao cristão que ame por igual, ame equitativamente, ame com justiça. Cristão com baixa autoestima é um cristão enfermo, para usar uma expressão branda. É um cristão em desequilíbrio. É contraditório, é paradoxal,
um cristão, não se amando, desenvolver sentimentos opostos. Um cristão indiferente a si mesmo, porque os sentimentos são formados de pares contrários. Um cristão que se odeia, um cristão que se ignora, um cristão que não se preza e, portanto, se despreza, é um comportamento contraditório. Amar-se é um direito de todas as criaturas, é uma necessidade básica de todas as criaturas. E o cristão e o espírita em particular, além de um direito, além de uma necessidade, me parece, possui o dever de amar-se adequadamente. Mas, afinal de contas, o que é o amor? Eu não poderia aqui tentar definir de maneira definitiva, plena, o que seja amor, porque todo conceito delimita, todo conceito é restritivo. Um pesquisador norte-americano conseguiu catalogar 4.000 conceitos sobre o amor, todos procedentes e todos necessariamente incompletos. Poderíamos dizer aqui que amor é bem-estar, que amor é paz, é alegria, é realização, e ficaríamos aqui ad eternum buscando adjetivos para qualificar, definir o amor. Com os léxicos, direi, sem esgotar o tema, mas trazendo uma ideia, que amor é o sentimento que inclina aquele que ama a desejar o bem da coisa ou do ser amado. Quem ama, por exemplo, um animal, quer o bem deste animal. Quem ama uma pessoa, quer o bem desta pessoa. Amar-se, portanto, é querer, é buscar, é realizar o próprio bem. E isto faz sentido com tudo que sabemos sobre Deus, com tudo que sabemos sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita. Querer o próprio bem, o que não se confunde com uma atitude egóica. Porque no egoísmo há a preponderância do interesse pessoal em detrimento do interesse do próximo. No amar-se adequadamente, a pessoa quer o próprio bem, mas ciente sempre de que não poderá, em tempo algum, esquecer-se do bem que deve ao próximo.
Amar-se é fundamental para a nossa vida. Se eu não tiver uma autoestima satisfatória, não posso estar aqui. A autoestima, seja ela baixa ou seja ela adequada, permeia toda a nossa vida. A maneira como vivemos, a maneira como agimos, como reagimos, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, nossas atitudes, conscientes ou inconscientemente, estão permeadas pela autoestima que nutrimos. Quem não se ama adequadamente terá dificuldades em todas as áreas, como ser um profissional bem-sucedido, com baixa autoestima, como ser mãe, como ser pai, como ser um estudante, como ser um cidadão, tendo por si um sentimento inadequado, como, por exemplo, o sentimento do desprezo, do desrespeito. Amar-se é básico para o êxito. Até mesmo, abrindo aqui um parênteses, até mesmo na mediunidade, a autoestima é fundamental. Portanto, o êxito que queremos para a nossa vida, o sucesso que queremos para a nossa vida, a superação das aflições, o enfrentamento dos desafios existenciais, a solução de todos os enigmas inquietantes da nossa vida, passam necessariamente pela autoestima. Mas há a autoestima negativa e há a autoestima positiva. A autoestima negativa é baseada em dois sentimentos negativos que mencionarei. A autoestima positiva é, por sua vez, lastreada em dois sentimentos positivos, pelo menos. Autoestima equivocada, falsa, é baseada nos sentimentos negativos da competição e da comparação. Toda vez que a criatura, para se sentir bem, para autoafirmar-se, necessitar suplantar o próximo, comparar-se a outrem, esta pessoa não tem uma estima adequada. Toda vez que as comparações, que as competições geram ansiedade, desassossego, desconforto íntimo, desajustes, sinal evidente de que a nossa estima não é adequada. Muitas vezes, os pais, os professores, menos, os pais, mais, sem se darem conta, exigem, por exemplo, que o seu filho seja o primeiro da classe, seja o primeiro sempre, em tudo. Não vale ser segundo ou terceiro colocado. Competição, comparação,
não há necessidade de experimentarmos estes sentimentos por inúmeras razões. Uma delas, porque nós somos únicos e irrepetíveis. Não há no universo duas criaturas rigorosamente iguais. Toda vez, pois, que alguém padecendo de um complexo de inferioridade, filho da baixa autoestima, se comparar e competir, está competindo e se comparando com uma pessoa seguramente diferente dela. É uma comparação injusta, desnecessária e inócua, porque estou me comparando, caso seja eu, com uma pessoa que é em tudo diferente de mim. Não há, portanto, termos de comparação. Para que a criatura se ame corretamente, mister, como mencionei, dois sentimentos positivos. O primeiro, o sentimento de competência. Trocar, substituir o sentimento de competição e de comparação com o sentimento de competência. E competentes, todos nós podemos ser. Está ao alcance de todos nós a excelência, independentemente da profissão, independentemente da condição socioeconômica. Cada um, na sua condição, no seu universo, tem o direito de ser competente. Moro no interior paulista, cidade pequena, simples, ainda com muita ignorância, muita pobreza, embora seja uma característica de todas as cidades brasileiras, a ignorância, a pobreza num cinturão que envolve essas cidades todas. Mas quantas pessoas simples que são competentes no que fazem. Mencionou-se aqui que tivemos lá um abrigo para crianças e adolescentes. Em 20 anos de funcionamento, nós tivemos no abrigo mais de 250 filhos pelo coração. E a primeira filha que recebemos no abrigo, a Valquíria, cadeirante, deficiente mental, tinha alguns defeitos físicos, era deformada, aluna da APAE, e no entanto a Valquíria, com todas estas condições, era uma pessoa que se amava intensamente, feliz, autoestima adequada, elevada, não tinha complexo de qualquer natureza pelas limitações ostensivas que ela apresentava, era feliz e se amava. Digo se amava porque já deixou a nossa instituição. Reporto-me àquele tempo. E isto nos remete a Jesus, quando naquela praça falou sobre o alto amor como medida para o alto amor. Naquela praça tínhamos certamente romanos, judeus, gregos, fenícios, caldeus, tínhamos senhores, escravos, tínhamos brancos, negros, ricos, pobres,
esteticamente belos dentro do conceito da época, esteticamente feios dentro do preconceito da época, e o Cristo se reporta à autoestima indistintamente, incondicionalmente. Portanto, o que você faz na vida, seja competente no que você faz. Sem se comparar, não se trata de ser o melhor. Agora há pouco, nós estivemos numa roda de conversa. O Marlon, Campete, eu, André. Qual foi o melhor? Não é esta a questão. O importante é, apenas para me valer desta experiência recente, para dizer que cada um, de per si, ofereceu o que possuía de melhor. E é na somatória que temos o todo. Eu me recordo de um garoto competente. Soube, no tempo que se podia trabalhar com 14 anos, ele ficou sabendo que havia uma vaga de office boy, no tempo que existia esta função, este cargo de office boy. Ele ficou sabendo que havia uma vaga numa empresa. Para ilustrar como a questão da competição e da competência vão fazer toda a diferença na nossa vida. Este garoto chegou na empresa, havia uma fila de 24 garotos postulando uma vaga de office boy. O garoto chegou, era o 25º da fila. Ele pegou uma tira de papel e escreveu: Senhor entrevistador, peço não contratar ninguém sem antes falar comigo. Foi à mesa, entregou o bilhete, entrou na fila. Era o 25º da fila. Pergunto: dos 25, qual foi o garoto contratado? Ele. Por quê? Ele foi o quê? Competente. O que mais? Ousado, corajoso, autoconfiante. O que mais? Não é isso? Outra história. O meu rapaz tinha 19 anos. O menino da história que eu contei poderia alegar competição, desistir, não tentar. O outro caso, o rapaz tinha 19 anos, desempregado, foi numa agência de emprego e lá encaminharam-no para uma empresa, e nessa empresa ele deveria falar com a Gilda, chefe do departamento pessoal, hoje RH. O rapaz, com 19 anos, passou pela portaria, chegou na recepção, acionaram o departamento pessoal, veio a secretária da Gilda. A secretária disse para o rapaz: a Gilda está muito ocupada, pediu para você fazer uma ficha. Ela vai marcar uma data para entrevistá-lo. O rapaz disse: eu vim aqui para falar com a Gilda. Só saio daqui depois que a Gilda me atender. A secretária entrou, saiu segunda vez, disse a mesma coisa, que a Gilda não podia atendê-lo, e ele disse: só saio daqui quando a Gilda me atender.
A secretária entrou, saiu terceira vez e disse: a Gilda está muito ocupada. Ela pede para você fazer uma ficha, depois ela te chama. E o rapaz disse: eu só saio daqui depois que a Gilda me atender. Quarta vez, adivinhem, a Gilda veio atender. Pergunto, o rapaz foi ou não contratado? Foi. E você está olhando para esse rapaz. Meu caso. Agora, no meu caso, não foi tanta competência, autoconfiança, otimismo, coragem. Era desespero mesmo. Era necessidade, eram os carnezinhos para pagar. Então, competência e o sentimento do valor pessoal. Amar-se passa pela percepção dos nossos valores, que são imensos. E o Cristo, além da sentença já mencionada, nos dá o exemplo e o ensinamento de quanto devemos nos valorizar. Na história, o Cristo é conhecido por diversos nomes. Um destes nomes foi, inclusive, um dos motivos dele ser acusado, é a expressão eu sou. O Cristo não era arrogante, presunçoso, orgulhoso, mas também não tinha complexo nenhum sobre si. Ele tinha consciência de quem ele era. Eu sou. Trazendo uma leitura algo psicológica de um texto evangélico, recordo que ele, falando sobre si, disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou o caminho para a verdade e a vida. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. E numa ocasião em que o promotor de justiça da época pretendeu acusá-lo, ele, o Cristo, muito ousadamente perguntou para a pessoa, dizendo: eu tenho curado cegos, tenho restituído o movimento aos paralíticos, tenho feito surdos ouvirem, e eu quero saber por qual destes crimes você quer me condenar. A doutrina espírita é o manancial, é a resposta, é a solução para todas as nossas dúvidas, para todos os nossos quesitos, para os nossos conflitos. Para quem tem papel, caneta e pretender anotar e puder e desejar anotar, eu menciono a você pouco mais de 12 princípios filosóficos espíritas que, aplicados concretamente, podem nos ajudar não só na compreensão do tema, como na realização de uma autoestima adequada. Os princípios aqui
pouco ou nada comentados, dada a exiguidade do tempo. Os princípios básicos são estes: Deus eterno, para citar apenas um atributo da divindade por enquanto. Alma imortal, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, lei do progresso ou evolução. Jesus, modelo e guia da humanidade. Não é qualquer Jesus, é Jesus nesta feição, ora apresentada como modelo e guia da humanidade. E outros princípios que não mencionaremos agora, fechando com fé raciocinada. Estes princípios colocados a serviço, a favor de uma autoestima adequada. Deus, somos filhos de Deus. Se, pela genética, os pais transmitimos aos filhos os caracteres orgânicos, é intuitivo, é lógico, é justo que Deus inoculou em nós seus atributos. Deus é, de forma realizada, em grau absoluto, o que nós somos potencialmente em grau relativo. O que nos cabe é desenvolver, educar estes potenciais divinos que jazem em latência em nós. Pois bem, autoestima e Deus. Deus e autoestima. Deus é luz. Eu sou luz. Deus é ordem. Eu sou ordem. Deus é equilíbrio. Eu sou equilíbrio. Deus é harmonia. Eu sou harmonia. A questão 1 do Livro dos Espíritos, adaptada para o tema desta hora. Questão 1. Que é Deus? É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Causa primeira ou primária de todas as coisas, dependendo da tradução. Pois bem, diremos com Kardec, trazendo para o tema autoestima, que Deus é a causa primeira da autoestima adequada que queremos para nossas vidas. Deus é a causa primeira de todo o bem que queremos para as nossas vidas. Queremos alegria, Deus é a causa primeira da alegria. No livro Compromisso Espírita, há uma página de Emmanuel com o título Deus Primeiro. Deus primeiro sempre. Queremos saúde. Deus é a causa primeira da saúde que queremos para as nossas vidas. Então, tudo que Deus é concretamente em grau absoluto, trazemos em latência,
Amar-se é expandir-se. Amar-se é ampliar estas capacidades. Amar-se é dilatar estes atributos, num esforço bem dirigido de crescimento pessoal em todas as áreas. Por isso, amar-se significa também estudar, crescer, estruturar-se, capacitar-se, aprender a realizar a própria defesa, aprender a cuidar de si, para buscar a maior autonomia possível, a fim de não sermos reféns das circunstâncias, não sermos reféns das pessoas, das ocorrências que podem, num determinado momento, não corresponderem às nossas expectativas. Amar-se é expandir-se espiritualmente, mesmo porque a autoestima é, antes de tudo, um recurso do espírito imortal. Reencarnação e autoestima têm uma conexão profunda, como todos os demais princípios. A imortalidade, o que somos por um tempo. Nós somos mais que a nossa persona, mais que a nossa personalidade. Nós somos uma individualidade imperecível. Precisamos valorizar mais o sentido da imortalidade. Imortalidade quer dizer, na verdade, para nós, eternidade. Para frente nos espera uma eternidade. Daqui trilhões e trilhões de anos estaremos vivos. Portanto, quando tivermos a percepção de que somos imortais, as circunstâncias adversas, aquilo que hoje possa contribuir para uma baixa autoestima, dilui. Reencarnação, o princípio, o raciocínio é rigorosamente o mesmo. Se alguma coisa nesta encarnação não corresponde às minhas expectativas, crescendo, avançando, melhorando, aperfeiçoando, conquistando, realizando, me libertando, nas próximas reencarnações, eu estarei seguramente em condições muito mais favoráveis. E assim se compreende a frase de há pouco, quando eu disse que o espírita, em particular, tem o dever primacial de amar-se, de admirar-se, de respeitar-se, de valorizar-se. Porque o espírita tem a consciência de quem ele é, tem consciência da sua origem, tem consciência da sua destinação, sem alegoria, sem mitologia, sem fantasia. Espera-nos a perfeição relativa, a plenitude no tempo e no espaço. Portanto, um detalhe qualquer não pode ter o poder de afetar o alto amor. Alto amor este que precisaremos aplicar a todo o tempo na vida. Cuidado com as opiniões das pessoas. Algumas podem nos lisonjear. Algumas podem nos seduzir, nos enganar. Outras poderão projetar sobre nós seus conflitos, sua baixa autoestima. Ao longo dos meus 32 anos no Ministério Público de São Paulo, atendi milhares de pessoas
E nesse universo, 90% mulheres. Quantas mulheres sofrendo de baixa autoestima por conta do conceito, que na verdade era preconceito do marido, que também não se amava e projetava sua baixa autoestima na mulher. Quantas infelizes por conta disto. Então precisamos tomar muito cuidado para não acontecer de sermos influenciados negativamente por alguém e também não influenciarmos negativamente a outrem. Como aconteceu quando eu tinha 11 anos, primeiro dia de ginásio. Você tem uma ideia, eu sou do tempo do ginásio. Chegando no ginásio, eu precisava entrar numa fila. Não sabia entrar em fila, errei. O inspetor de alunos, que era espírita, Deus o tenha, me pegou pelo cangote, enfiou na fila e falou: é aqui, seu burro. Com 11 anos, você já imaginou o estrago? Se eu tivesse acreditado naquele bendito espírita, naquele maledeto espírita, e tivesse desenvolvido o complexo de que eu era burro, o tempo passou e eu aprendi que burro não fica sobre dois pés, que burro não tem a fala articulada, burro não tem uma memória tão desenvolvida quanto a nossa. Eu aprendi que burro não usa garfo e faca para comer, e aprendi que burro casa. É um sintoma de burrice, mas fora isso, então olha você o estrago. Você conhece a história? A mulher estava na varanda da casa e pela rua passava um bêbado. O bêbado provocativo viu a mulher e falou para ela: feia. E ela falou para ele: seu bêbado. E ele falou com a voz pastosa: sim, mas amanhã eu tô bom. Então, muito cuidado com a opinião. Para terminar nossa prosa, deixe-me fechar o tema com auto-perdão. É claro que numa palestra ligeira quanto esta, não se tem como abordar os dois aspectos da maneira mais satisfatória. Mas aprendamos esta lição: cair, errar, tropeçar, faz parte da nossa trajetória. Um dia eu estava triste com os meus equívocos, com o meu comportamento inadequado, e um amigo espiritual, pela audiência psíquica, me disse: Isaías, perfeito na terra, só nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou aqui me biografar, mas eu sou filho de pastor evangélico. Por 20 anos, frequentei uma igreja protestante e sei, por experiência pessoal, o dano que causa às almas o medo de Deus, o estresse que o medo de Deus causa, o medo do inferno. Por 20 anos
eu vivi crendo que os espíritas iam para o inferno. Eu achava isto naquela época. Agora que eu sou espírita, eu tenho certeza. Então, o preconceito. E não se podia errar. E o medo forma hipócrita. A doutrina espírita, doutrina estruturadora, libertadora, capacitadora, pacificadora, vem ao encontro dos nossos erros para dizer-nos, a partir da questão 990 e seguintes do Livro dos Espíritos, que não há erro, que não há crime, que não há falta, que não há queda, irremissíveis. Caiu? Levante-se. Tropeçou? Firme-se novamente. Enganou-se? Tenta de novo. O que é a reencarnação, senão o perdão de Deus? Palavras de Emmanuel no livro O Consolador. A reencarnação é o perdão de Deus. Perdoar. Valorizemos por um momento o prefixo P. Perdoar. Perdoar nos remete ao verbo doar. Tem o sentido de mais, além, acima de. Perdoar-se é doar-se mais, é doar-se além, é doar-se acima de. Perdoar-se é doar-se mais compreensão. Perdoar-se é doar-se mais tolerância. Perdoar-se é doar-se mais paciência. E quem se ama, aprende a doar para si o melhor. Aprende a doar para si o Evangelho. Eu não devo perdoar o próximo, pois eu então me devo perdoar. Não devo ser compreensivo para com o próximo, pois eu serei compreensivo comigo. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, nos dá 2 excelentes conselhos, sempre que nos equivocarmos. Ela propõe, perdoa-te, e nos propõe teu recomeço. E Confúcio nos deixou este legado. A honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se todas as vezes que cair. O que me levou para a doutrina espírita foi o conceito de Deus. O Deus que eu intuitivamente sabia que existia. Não aquele Deus vingativo, aquele Deus odiento, aquele Deus colérico, aquele Deus perseguidor, aquele Deus que prometia e não cumpria, aquele Deus que esquecia dos compromissos assumidos. Eu fui para a doutrina procurando Deus que intuitivamente eu sabia que existia, mas eu não encontrava na antiga denominação religiosa. Encontrei-o na doutrina espírita. E eu sei, por experiência pessoal agora, que Deus nos ama, nos tolera, nos compreende, nos perdoa, nos dá quantas oportunidades forem necessárias. E se Deus, que é a perfeição absoluta, faz isto comigo, faz isto por mim, porque eu vou me negar estes mesmos valores espirituais. Então, amar-se é também levantar-se todas as vezes que cair. Amar-se é também doar-se quantas oportunidades forem necessárias, aprendendo com as experiências, libertando-se, mas compreendendo que é um processo gradativo, porque a culpa, o remorso estéreis para nada, para ninguém aproveitam. Vamos cantar. Gratidão a Deus, de João Cabete. Isso, agora solta o volume. Vou dizer a letra. Aprecie sem moderação.
tristeza, a sombra da tristeza, cobrir seus sonhos de ventura, seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, salindo quando a esperança é morta, e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhe sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, e riso sem razão. Postura cristã espírita, deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Quem se ama, agradece a vida, agradece a Deus, agradece o Cristo, a espiritualidade, agradece estar encarnado com tantas possibilidades. Quem se ama, se harmoniza, se equilibra, se estrutura e segue bem. Não deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Eu quero te ouvir nesta frase: eu me amo, e gostar de mim é uma questão de bom gosto. Obrigado, Campos. Obrigado. Beijo. Obrigado, beijo.